Aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor nesta noite, dai glória a Deus. Deus está presente em nosso meio, Ele está nesse lugar. Quem veio nessa noite adorar o nome do Senhor, dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que esse lugar não é outro lugar a não ser o lugar de nós glorificarmos, orarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 6 e versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Deus está nesse lugar. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, tem corações pulsando forte na presença do Senhor. Vidas já sentiram a graça do Senhor aqui. Pessoas já foram renovadas pela presença do Senhor. E Deus, Ele ainda está neste lugar. Oh, Jesus maravilhoso. E sabe quando Ele vai sair? Quando Ele nos levar para estar perto, juntinho com Ele, na sua glória. Então, irmãos, adore esse Deus, porque Ele está aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 6 e versículo de número 7. Se a igreja encontrou, dai glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que havia estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Tem uma tradução que vai dizer, mas dobrado no lugar à parte. Toda a igreja vamos repetir junto, numa só voz, num só coro, a última parte do versículo 7. A minha Bíblia está dizendo, mas enrolado no lugar à parte. Então vamos com essa versão. 1, 2, 3. Mas enrolado no lugar à parte. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela tua graça, pela tua presença, Senhor. Me coloco diante da tua presença para ministrar a tua palavra. Senhor, eu não sou nada, não posso nada, de mim mesmo não faço nada, mas disponho-me diante do Senhor como vaso. Peço a ti, usa-me na tua presença, disponho-me como instrumento nas tuas mãos. Faça conforme o teu querer e a tua vontade, que eu possa, Senhor, diminuir, que o Senhor cresça mais uma vez e apareça cada vez mais em nosso meio, em nossa vida e em nosso ser. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quem tem glória para Jesus, dai glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou ministrar a palavra dessa noite, segundo a vontade do Senhor. Quero agradecer aqui, glória a Deus, a confiança do pastor, por nos conceder a oportunidade, também a liderança da juventude, que nos fez esse convite para estarmos aqui. E sei, irmãos, que é trabalhar de Deus, que é providência de Deus, que é vontade de Deus, e que a porta quem abre é Deus, também a porta quem fecha é o Senhor. Porém nós, como servos do Senhor, temos que ter o cuidado para não sermos nós mesmos que fechamos a porta. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, lemos a palavra do Senhor, Evangelho de João. Quando analisamos estes 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver que a essência dos evangelhos é uma só, a pessoa de Cristo.
Vamos ver que a pregação também é uma só, o arrependimento dos pecados. E vamos ver que a missão dentro dos evangelhos também é uma só, a remissão do pecador e a abertura novamente do céu para o ser humano, ou seja, o resgate do Senhor para o ser humano. Mas João, ele vai nos escrever algo mais profundo, algo mais aberto, algo que o Evangelho de João vai dizer que está mais ligado ali à pessoa de Jesus Cristo. Como podemos dizer, talvez algo mais profundo que talvez os outros não falaram, o Evangelho de João vai nos falar. E quando lemos o capítulo 20, o subtítulo da onde nós lemos é a ressurreição. Mas os versículos seguintes que nós lemos vai nos falar acerca de um momento em que Jesus ressuscita, acerca do momento em que as mulheres vão até o sepulcro e vão achar a pedra removida ou a porta do sepulcro aberta. Elas vão voltar e vai dizer aos discípulos que o corpo de Jesus não está ali. E então Pedro e mais um discípulo vai correr até chegar ao sepulcro. Só que a Bíblia nos diz que Pedro, ele não vai correr tanto quanto o outro chega e fica à porta, mas Pedro vai chegar e entrar. Quando Pedro entra no sepulcro, ele vai ver os lençóis que estavam em volta do corpo de Jesus no chão, mas ele vai ver que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava no lugar à parte, dobrado, enrolado no lugar à parte. E eu quero nessa noite trazer ao tema desta mensagem o mistério do lenço dobrado, o mistério do lenço dobrado, aleluia, glória a Jesus. Quando olhamos para a história de Jesus, vamos encontrar um menino que nasceu ali, glória a Jesus, de José, de Maria, melhor dizendo, porque José era o esposo de Maria, e então aquela virgem vai conceber um filho da vontade de Deus, da parte do Pai. O nascimento de Jesus estava condicionado a uma missão, estava condicionado a algo que Jesus iria fazer, que era resgatar novamente a afeição do povo para o Pai, resgatar a comunicação do povo com o Pai, porque outrora o povo já havia perdido a graça do Pai, já havia perdido a comunhão do Pai, já havia perdido a comunhão com Deus, e então Jesus desce a fim de resgatar essa comunhão. E a Bíblia nos diz que ele vai nascer e ele vai estar em uma manjedoura, e então a Bíblia nos diz que desde o seu nascimento ele começa a ser perseguido, porque sempre foi assim na vida do crente. A partir do momento que ele começa a fazer a vontade do seu Senhor, a partir do momento que ele começa a se mostrar que é contra o sistema mundano, a partir do momento que ele começa a se mostrar que é contra o fluxo desse mundo, então já é motivo para o mundo se levantar contra o cristão. E assim estava Jesus, agora nasceu desde o seu nascimento. E por que então, irmão, se ele nasceu como um menino, como um bebê, como que ele pode estar na contramão do mundo? Pois ele ainda não tinha força em si mesmo para fazer obras. Mas a Bíblia nos diz que a história que os 3 reis magos do Oriente contaram foi diferente, porque eles leram e contaram a história que lá atrás havia sido escrita, que nasceria um menino que seria o rei dos judeus, que seria o rei de Israel, que seria o rei eterno. E quando essa palavra chega no rei que estava em exercício, então ele vai incendiar em seu coração um desejo maligno de matar as crianças daquele tempo. E a Bíblia nos diz que então desde esse momento começa a ser perseguida a vida de Jesus. Então
Então foge José e Maria a fim de proteger o menino, conforme o Espírito lhes falara. No tempo oportuno, Deus os traz de volta. E então a Bíblia nos diz que ele vai crescendo, que ele está como menino no meio dos doutores da lei daquela época. Era como se pegasse uma criança indouta, imatura, e colocasse no meio de alguém e ela tivesse resposta para todos os questionamentos naquela época. Assim estava Jesus. E aquele povo olhava: como pode você, apenas uma criança, saber responder à lei? Como pode você, apenas uma criança, entender da lei? Só que eles não sabiam que Jesus, ele estava no princípio com o Pai. Então ele foi a lei junto com o Pai. Jesus, ele estava no princípio junto com o Senhor. Então ele que criou a humanidade junto com o Pai. Então o que diz respeito ao homem, ao ser humano, Jesus já sabia, porque antes dele descer nessa terra, ele já estava no princípio de todas as coisas. Ele estava na criação do Gênesis, quando estava formando o homem, lá Jesus estava. Ele estava lá no Êxodo, quando atravessou o povo o Mar Vermelho, lá Jesus estava. Ele estava lá em Levítico, lá em Deuteronômio, quando foi criadas as leis, quando foi feitos os estatutos, ele também estava. Sabe por quê? Porque desde o princípio ele era Deus, e ele nasceu como homem, mas permaneceu honrando a Deus, morreu, ressuscitou e continua sendo o único e verdadeiro Deus. Aleluia! E a Bíblia nos diz que ele começa então a incomodar o mundo, porque, glória a Jesus, por um tempo ele ficou sumido depois da morte de José. Então, como ele era o filho mais velho da casa, segundo o costume judaico, ele então teria agora que ter a responsabilidade de ser o homem provedor na casa. E sendo homem provedor na casa, a Bíblia nos diz que ele vai estar na carpintaria, glória a Jesus, melhor dizendo, a história nos diz, glória a Deus, a Bíblia não relata dessa forma, mas a história, quando você estuda um pouco, ela vai dizer que ele esteve ali no lugar de seu pai, cuidando, sustentando a família, até chegar o tempo do seu ministério. Quando chega o tempo do seu ministério, a Bíblia já vai falar dele de novo sendo batizado no Rio Jordão. Então ele desce ao Rio Jordão, está João Batista batizando no Rio Jordão, e a Bíblia nos diz que então João Batista começa a pregar: virá aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Virá aquele que é o Senhor, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele dizia: eu batizo com água, mas aquele que é maior do que eu vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia nos diz que então Jesus desce. Quando Jesus está lá no monte, ainda descendo, lá em cima descendo, a Bíblia nos diz que João vai olhar e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desce Jesus, é mergulhado no Jordão, batizou, vem o Espírito em forma de pomba e repousa sobre ele, e há uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Oh glória! E a Bíblia nos diz que dali Jesus começa a pregar no lugar de João Batista, porque após isso João Batista, como ele precedeu a vinda de Cristo, então ele vai ser preso. João Batista sendo preso, dá-se o início no ministério de Jesus. João Batista começou com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino do céu. Aí Jesus começa a pregar: se não arrepender de todo o coração, de maneira alguma poderá entrar no reino do céu. Aí ele começa a dizer: na verdade eu sou o caminho, eu sou a verdade, também eu sou a vida.
e ninguém entra ao Pai se não for por mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu não estiver no negócio, não tem céu para você. Se eu não estiver junto, não tem céu para você. A irmã que antecedeu aqui disse que tem que ter propósito com o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí quando olhamos Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós começamos a dizer: se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, então se buscar é andar pelo caminho, tem que ser por Jesus. Se buscar é ter Ele como a vida, tem que ser por Jesus. E se buscar primeiro o reino do céu é viver a verdade, então também tem que ser Jesus. Jesus deve estar na nossa vida. E a Bíblia vai nos dizer que então Jesus começa a pregar. E quando Ele começa a pregar, aleluia, a Bíblia nos diz que Ele começa a incomodar o sistema mundano. Oh Jesus, aleluia. Às vezes alguém vai dizer assim: irmão, mas não pode pregar determinada palavra, porque senão o mundo vai nos atacar. Irmão, mas não pode pregar determinada palavra, senão alguém vai ficar assim de bico torto, de beiço virado. Irmão, Jesus, Ele foi na chave da contramão do mundo. Se tiver em pecado e ficar com raiva, conserta o pecado, aceita a palavra e viva que Jesus é a verdade, porque ninguém passa se não for por Ele, ninguém chega se não for por Ele. E a Bíblia nos diz que Jesus começa a incomodar. E quando Jesus começa a incomodar, a Bíblia nos diz que então vai fazer-se uma reunião. Olha, esse tal Jesus que apareceu aí, ele está incomodando muito. Esse tal Jesus que surgiu aí, ele está dizendo sobre um Deus que ninguém viu, está tirando a posição do reino dessa terra, estabelecendo um reino novo. E a Bíblia nos diz que então aquele sistema vai começar a persegui-lo, vai começar a querer matar a Jesus, vai começar a querer pegar Jesus nas suas palavras. Só que ele era sábio, era rei, era Deus. E a Bíblia nos diz que então chega determinado momento em que o próprio Jesus vai dizer: eu vou ser entregue à morte. Eu vou ser entregue à morte, e depois de 3 dias vou ressuscitar. Até os próprios discípulos agora começam a olhar e ver: mas Senhor, como será isso? A Bíblia então nos diz que Jesus continua a sua caminhada. Um determinado dia sobe no monte, ao descer do monte é preso e é levado preso. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Emanagas. E a Bíblia nos diz que como ovelha muda, ele foi. Pegaram Jesus, começaram a castigar Jesus. A Bíblia nos diz que começaram a bater em Jesus. Tem uma espécie de um chicote que chama azorrague. A Bíblia vai dizer que deram uma quarentena de açoites nele com esse chicote. Esse chicote ele possui 12 pontas, e nas pontas tem um pedaço de osso de um animal. E a Bíblia nos diz que quando batia o chicote, puxava, rasgava o corpo de Jesus. Aí alguns vão dizer: mas ele não era Deus, por que então que ele deixou?
Se ele era Deus, ele podia rogar, ou ele podia dizer basta. Só que ele era Deus, sim, ele é Deus. Porém, ele disse que iria se entregar. Por quem? Por mim, por você, por nós. Cada vez que batia o chicote, rasgava o corpo dele. Isso foi por mim, isso foi por você. Cada vez que rasgava, imagina a dor. Imagina o gemido na alma. Porque a Bíblia nos diz que ele não gritou. A Bíblia nos diz que ele não reclamou. Mas havia um gemido. Havia um gemido. Por minha causa, por tua causa. Por minha causa, por tua causa. E a Bíblia nos diz que então pegaram Jesus, teceram a coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça. Agora, quando lemos a história nos diz que não só colocaram, mas bateram em cima daquela coroa. A Bíblia vai nos dizer que as gotas do sangue descia e só as pedras suportavam. Alguém vai dizer, ele não é rei. Então, se ele é rei, vamos fazer essa coroa. Só que a coroa de um rei, ela é vistosa. A coroa de um rei, ela tem detalhes. A coroa de um rei, ela resplandece. A coroa de um rei, ela é bonita. Só que a de Jesus não, era de espinhos, tecida com espinhos. Colocou sobre a cabeça dele e batia, para que os espinhos cravassem sobre o crânio dele. Jesus passou por isso, foi por mim, foi também por você. Já parou para pensar? Se fosse um ser humano comum qualquer, será que ele teria passado por isso? O homem, na sua natureza, ele é falho, ele é pecador. O homem, na sua natureza, ele é sem misericórdia. Quando ele visse as coisas apertando, se fosse um homem comum, natural, se ele não fosse como um Deus também, ele sairia fora. O quê? Sofrer por alguém que não merece, passar por isso por alguém que está me maltratando, passar por isso por alguém que está me negando, não. Mas Jesus não, ele estava dizendo, eu ainda vou resgatar alguém. Eu ainda vou resgatar alguém. Eu ainda vou trazer alguém. Eu ainda vou resgatar uma humanidade. Eu ainda vou trazer uma humanidade para a minha presença. E a Bíblia nos diz que então Jesus, continuando, pega uma coroa, coloca sobre a sua cabeça. Agora pega a cruz e coloca nos seus ombros. E diz para ele agora, tu vais levar a sua cruz. E ele começa a caminhar. A história diz que era cerca de 1000 metros. A Bíblia vai dizer que é o lugar da caveira, ou Gólgota. E ele vai chegar até lá com muita dificuldade. Porque nessa hora o seu corpo já estava dilacerado. Nessa hora o seu sangue já tinha saído. Nessa hora o seu corpo já estava fraco, porque ele não comia, ele não bebia, mas estava em sofrimento desde a noite anterior. E vai caminhando, chega ao lugar da crucificação, a hora mais dolorosa, por causa minha, por causa tua, por causa nossa.
Jesus não fez isso somente porque Ele era um Deus, não. Jesus não fez isso somente porque Ele queria se mostrar como Deus, não. Jesus fez isso porque Ele queria resgatar a aliança que outrora estava quebrada. Jesus fez isso porque Ele queria resgatar a aliança que outrora havia sido desfeita. E o sacerdote ia lá com sangue de animal e fazia expiação pelo pecado. Agora Ele não, é o meu próprio sangue. É o meu próprio sangue. Eu vou trazer perdão com o meu próprio sangue. E quantas vezes não valorizamos? Quantas vezes não valorizamos o sacrifício da cruz? Quantas vezes no dia a dia nós desprezamos o Deus que nós servimos? Quantas vezes nós olhamos para o sacrifício da cruz, até emocionamos, até lembramos, choramos, mas talvez uma atitude nós desprezamos. Talvez um aperto de mão nós desprezamos. Talvez uma palavra nós desprezamos. Talvez um olhar nós desprezamos. Talvez alguém que está ao nosso lado, a maneira de nós tratarmos, nós desprezamos a cruz. Quantas vezes? Só que o sofrimento de Jesus foi por mim, foi por você. Porque éramos pecadores, a cruz nos deu remissão. Nós ainda continuamos sendo pecadores, mas por causa da cruz, agora pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos diz que chega no Gólgota, colocam Jesus na cruz, e lá em cima está a sua acusação: Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus, o Rei de Israel. Jesus, o Rei dos Judeus. E a Bíblia nos diz que então Jesus vai ficar, uma direita vai arrepender, da esquerda vai escarnear. E a Bíblia nos diz que então Jesus vai morrer pendurado na cruz, só que por um propósito: salvar a mim, salvar você. Tirar-nos do pecado, resgatar-nos do mundo, trazer-nos para a sua presença, resgatar-nos dessa servidão, resgatar-nos do pecado, tirar-nos da sujeira, tirar-nos do lamaçal e nos mostrar uma nova vida, um novo reino, um novo renovo e uma eternidade que, se nós quisermos, no nome de Jesus e pelo teu sangue e pela cruz, vamos alcançar. Aleluia! E a Bíblia nos diz que então Jesus morre. Quando ele morre, um homem vai pedir o corpo, tira o corpo, coloca na sepultura. A Bíblia nos diz que uma sepultura nova, algo novo, coloca o corpo de Jesus. Só que tinha que envolver nos lençóis, tinha que envolver nos lenços e colocar na sepultura. Mas havia uma promessa: ao terceiro dia Jesus vai ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
E a Bíblia nos diz que então Jesus passou ali na sepultura ao terceiro dia pela manhã, sendo o primeiro dia da semana, ainda de noite, bem de manhã cedinho, as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, e quando ela chega lá, a pedra está removida, e tem um anjo assentado na pedra dizendo: mulher, porque tu procura aquele que vive entre os mortos? E a Bíblia nos diz que ela vai dizer: levaram nosso Senhor, tiraram nosso Senhor, dai-nos o nosso Senhor. E vai voltar para trás, vai dizer aos discípulos: olha, fomos ao sepulcro hoje para ungir o corpo de Jesus, para deixar especiarias ali, mas o corpo não está lá. Dois discípulos vai correr, vai chegar no sepulcro, um deles vai entrar, vai olhar, ver os lençóis no chão, mas o lenço da sua cabeça não estava no chão, estava na verdade dobrado, enrolado no lugar à parte. E aqui há um mistério, sabe por quê? Porque segundo a tradição judaica, se um judeu entrar na casa de outro judeu e comer e beber na casa de outro judeu, e pegar o lenço que está na mesa, limpar a sua boca e jogar de qualquer jeito, o judeu está testemunhando: nunca mais eu volto nessa casa. Mas se o judeu pegar o lenço, dobrar o lenço e colocar em perfeição sobre a mesa, ele está dizendo: eu vou voltar. E aqui está o mistério, porque Jesus não deixou o lenço jogado também no chão, porque Jesus não deixou o lenço posto no chão. Sabemos que ele é judeu, sabemos que ele é nazareno. Ele pegou o lenço, dobrou o lenço e colocou dobrado bem certo no lugar à parte, porque ele estava dizendo: segundo a tradição, o judeu volta, então eu também vou voltar para buscar a minha igreja. É o mistério do lenço, é o mistério do lenço dobrado. Aleluia, ele morreu sim, ele ressuscitou também, e o lenço estava lá. E pelo menos 4 vezes a Bíblia vai nos falar sobre o lenço. Lá em Gênesis 38:18, havia uma aliança que uma mulher quis fazer com o homem, e ela pediu para ele: me dá o teu cajado e também o teu lenço. Então o lenço é sinal de aliança. Lá em Lucas 19:20, havia um homem que distribuiu a sua riqueza para os serviçais, e um deles que pegou uma das riquezas, escondeu e cobriu com o lenço. Isso quer dizer que o lenço também é esconderijo. Também João 11:44, quando chama Lázaro para fora da sepultura, a Bíblia diz que ele está envolto em lenço. Isso quer dizer que o lenço também está nos envolvendo diante dele. Então o lenço serve para dizer que ele vai voltar, serve como esconderijo, serve também como aliança e serve como envolvimento. Então lembra do mistério do lenço, lembra do mistério do lenço, porque Jesus estava dizendo: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Em Managassé, ele sofreu, ele padeceu, ele chorou, ele se lamentou, sim, lamentou por Israel, porque Israel o recusou. Ele chorou, sim. Quando chegou à beira da sepultura de Lázaro, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Ele sentiu dor, sentiu. Ele passou por momentos de tribulação, passou. Só que em nenhum momento ele disse: eu vou parar. Não. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani,
ou no Monte das Oliveiras, ou no Horto das Oliveiras, a Bíblia nos diz que ele estava orando e chorando, e as suas lágrimas transformaram em grandes gotas de sangue. Ele estava dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele começa a olhar pelo horizonte. Talvez ele viu a minha vida, talvez ele viu a tua vida, talvez ele viu você, e começou a reformular a sua oração: Pai, mas que não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, segundo a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que a vontade de Deus vai doer em mim, ainda que a vontade de Deus vai me machucar, ainda que a vontade de Deus possa me fazer sofrer, ainda que a vontade de Deus possa me levar para a prisão, possa me levar para o açoite, todavia permaneça a vontade daquele que nos enviou. Fica de pé, igreja, fica de pé. Oh, glória, 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 glória. O lenço está dobrado, o lenço está dobrado, o lenço está dobrado, o lenço está dobrado, o lenço está dobrado. Ele está dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Você que pode, pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Emanagacé. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Se você pode, apertando a mão dela, diz assim: o lenço está dobrado. Mais forte: o lenço está dobrado. Como testemunho que Jesus vai voltar. Agora faz uma pergunta para ele: você está esperando? Você está vivendo na esperança? Fecha os teus olhos. Ele maná, chore managash.